Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e tenho tido o privilégio de participar com vocês desta série de vídeos aqui no canal do Ministério Permanecer, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E estamos na semana 9 do devocional e hoje é o último dia da semana 9. É o dia de sábado da semana 9, e tem sido uma bênção esta semana para as nossas vidas. E nesta devocional de sábado da semana 9, o último dia, o autor Stanley Jones deu o seguinte título para a devocional, semana 9, sábado. E o título é O Reino Invade e Permeia. Eu vou repetir. O reino invade e permeia. Acompanhe comigo a leitura da devocional. Encerramos nosso estudo da semana recapitulando o que dissemos. Se andarmos contra as luzes, nós nos feriremos. Essas luzes são vistas do modo supremo e definitivo em Cristo. Ele é a luz do mundo. Mas essas luzes também estão em nós, as próprias leis do universo. Vejo 10 leis escritas em nosso ser, e à medida que a estudamos, elas acabam por ser as próprias leis do reino de Deus. Stanley Jones vai apresentar essas 10 leis que ele descreveu, mas ouça o pressuposto dele, de que o que Deus é revelado em Jesus, o DNA do ser de Deus, também está em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então a luz que é Deus também está em nós cravada como leis da natureza dele em nós. Veja as leis. Número 1. O universo é um universo de consequências morais. Essa é a primeira lei. O universo é um universo de consequências morais. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz que há em nós uma tábua de lei cravada no coração. Por isso que nós fazemos coisas que inevitavelmente trazem consequências boas ou ruins para nós. Os hábitos moral e espiritualmente sobrevivem, tomam decisões que trazem resultados que nos permite existir. O caminho cristão, número 3, está escrito na estrutura do universo. Nós temos um anseio pela eternidade, que é o próprio Deus. Número 4, humildade e obediência são o segredo do conhecimento e do poder. Número 5, um organismo gasta tanto quanto recebe e não mais. Portanto, a receptividade é a primeira lei. A fé, nós estendemos as mãos para receber. Número 6, a segunda lei é que você deve perder sua vida para achá-la novamente. Número 7, a grandeza vem por meio do serviço. Número 8, o amor é a lei fundamental dos relacionamentos humanos. Quem estende a mão para receber, reparte. A vida é um crescimento eterno. Número 9. E número 10, por fim, toda a vida é elevada pelo sacrifício próprio, por uma cruz. Então, Stanley Jones continua depois das 10 leis. Tire então o Evangelho de Jesus das páginas do Novo Testamento e você encontrará os indícios dele em você mesmo, porque o DNA de Deus revelado em Jesus está em nós, criação dele. Nossa civilização é uma civilização de flores cortadas. Estamos vivendo sem raízes, sem esse DNA. Nossa realidade não tem raízes na ordem cósmica, que é o Deus do reino e o reino de Deus, como temos visto na devocional. Mas ele só tem raízes em costumes que mudam e, portanto, ela desaparece facilmente, a raiz. Nossa felicidade não tem respaldo cósmico e assim definha, morre facilmente. Por exemplo, é alguém que casa para ser feliz. Casamento não é capaz de fazer ninguém feliz. Basta você se casar e rapidamente você verá que você e sua esposa, ou você e seu marido, têm apetites excludentes para a vida. Você vai se casar e rapidamente vai descobrir que um é da praia e o outro é da serra. Que um é introvertido, o outro é extrovertido. Que cada um foi educado de uma maneira e vão lutar em glória pelos seus direitos. Casamento não foi feito para nos fazer felizes, mas casamento existe para revelar uma felicidade que é pré-existente ao próprio casamento. Uma felicidade, como diz Jones, que tem respaldo cósmico. O reino de Deus invade e ao mesmo tempo permeia o nosso ser. Esse DNA que está em nós, ele nos invadiu sem pedir licença. E ele nos permeia para que recebendo a gente possa repartir. Ele nos invade de fora para dentro.
e nos permeia de dentro para fora. Ele veio de Cristo para nós e agora sai de Cristo para o mundo. Lindo isso. Ele desce e sobe. Somos feitos para ele, portanto, sua vinda é como um regresso à casa, isso que ansiamos, uma naturalização, uma descoberta de nós mesmos, porque somos feitos pelo DNA de Deus. Então, quando percebemos isso, voltamos para o lugar de onde saímos. Olha só, por que os estudantes cristãos não têm tanto entusiasmo pelo cristianismo como os estudantes nazistas, fascistas e comunistas? Perguntou-se a um estudante cristão há alguns anos. Pensativo, ele respondeu: esses sistemas, o nazismo, o fascismo e o comunismo, são vistos como realismo, enquanto o cristianismo apenas um idealismo. Não podemos nos entusiasmar com idealismos. É verdade, contudo, se o reino é o único realismo, uma vez que está escrito na natureza da realidade, então podemos nos entusiasmar profundamente com ele. Essas palavras de Stanley Jones, elas meio que resumem e fecham não só o que ele vem falando na semana 9, mas o que ele vem falando ao longo das suas devocionais no texto devocional O Caminho. E Stanley Jones está dizendo que a maneira como nós invadimos o tempo e o espaço com as nossas ações não é um assunto meramente comportamental. Que as nossas ações na vida não são da ordem meramente comportamental, mas são da ordem ontológica. Eu explico. Ontológico significa do ser, do nosso ser, aquilo que é intrínseco a nós, que faz parte não do que fazemos, mas de quem somos. E nesse devocional ele diz que nós somos da parte de Deus, que a nossa origem é da parte de Deus, que Deus se revelou no Filho, e o DNA de Deus está no Filho, e nós fomos criados à imagem do Filho. Por isso, o DNA do Filho está em nós. Então, o que fazemos não define quem somos, mas o que somos define o que fazemos. Por isso, se o que fazemos está fora daquilo que somos, nós temos um problema. Nós entramos em ruína, nós nos perdemos de nós mesmos. Mas se quando o que fazemos reflete diretamente aquilo que somos e de onde somos, somos de Deus e do reino de Deus. Então, como diz Stanley Jones, esse movimento é como voltar para casa. É como se naturalizar. É como achar o seu espaço de conforto. Porque o que nós fazemos na vida não dá identidade a nós, mas a nossa identidade, que por vezes é perdida, mas que é nossa, Cristo em nós. É isso que define o que fazemos. Fazer fora é nos perdermos de nós. Fazer dentro da identidade é nos naturalizarmos de novo, encontrarmos o nosso lar seguro, o reino de Deus, governado pela pessoa perfeita, o próprio Deus, revelado em Jesus, aquele que tem o DNA de Deus, porque é Deus, e que colocou em nós as marcas da sua imagem e da sua semelhança. Você percebe isso? Por isso que ele dá esse exemplo do jovem cristão e dos jovens com ideologias fascistas, comunistas, nazistas, porque eles se entusiasmam tanto. E por que o jovem cristão não? E ele diz que é porque um vê como realismo e outro vê como idealismo o cristão. Agora, pense no seguinte exemplo. Pense num jovem do seu convívio, da sua igreja, da sua família, que entra num curso universitário. E no primeiro ano, quando ele tem aquelas disciplinas de filosofia, sociologia, e ele encontra diante dele um professor muito articulado, muito inteligente, com ideias muito redentoras, muito utópicas. Aquela pessoa, aquele jovem, ele começa a se encantar por aquelas ideias. Ele volta para casa e ele diz para os pais que ele descobriu caminhos que podem mudar e melhorar o mundo. E às vezes, e não poucas, as intenções dele são honestas e legítimas. Porque ele encontrou alguém que diz: se nós fizermos isso, isso e isso, nós podemos ser algo melhor. Aí esse mesmo jovem sai da faculdade na sexta-feira, vai para o sábado e o domingo na sua igreja e encontra um púlpito, um ensino, uma lição que não fala do que somos, não fala da realidade que somos e que vivemos em Cristo, mas fala da moral, fala do comportamento, fala daquilo que devemos fazer para sermos. Agora perceba a distância.
Agora, um jovem numa universidade com um professor ideológico está ouvindo sobre uma utopia, uma realidade que pode mudar o mundo e transformar numa realidade melhor. E na igreja, esse jovem está ouvindo sobre uma moralidade, um moralismo que ele precisa fazer para construir a identidade dele. Nós temos a realidade em nós, Jesus Cristo, e pregamos e vivemos como se ela não fosse. Outras pessoas não têm a realidade de Cristo nelas. E elas ensinam entusiasmadamente, como se elas pudessem criar uma identidade segura nas suas ideologias. Algo está errado. Precisamos aprender a ver, sim, o cristianismo como o mundo das coisas ideais, mas que elas não são apenas ideais, mas elas são uma realidade ideal. E essa realidade já habita em nós. Ela já responde por um nome, Jesus Cristo, e o DNA dela está em nós. E o que somos nele é o que fazemos a partir dele. Por isso, a nossa vida cristã não é um assunto da ordem do comportamento, mas é um assunto da ordem das ontologias. Se você é em Cristo e ele em você, então você vive como ele vive, combinando com ele. Se ele não é, ele pode ser hoje o seu caminho, o caminho que te leva até o reino de Deus e o Deus do reino, que coloca você de novo em casa e naturaliza a sua realidade, coloca você vivendo no conforto do DNA e do lugar que você foi criado para viver. Espero que essa reflexão tenha te abençoado. Espero que essa semana tenha te abençoado. E amanhã, no domingo, começamos a semana 10 e vamos juntos para a glória de Deus e para o descanso das nossas almas. Deus te abençoe.